Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Forja. Uma alegria imensa estar-los recebendo aqui novamente. E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante e que prejudica demais as vidas das pessoas, assim como já prejudicou até a minha. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, vamos ao nosso versículo de todos os inícios de nosso vídeo e que fala da importância de você abrir a sua Bíblia e acompanhar as nossas leituras. Estamos falando de Hebreus 4 a 12. Para você que é novo no canal, Hebreus 4:12 vai explicar a importância da palavra de Deus e a importância que eu enfatizo de você estar sempre acompanhado da sua Bíblia, nem que seja uma Bíblia online. Vamos comigo? Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, senhores, a partir desta meditação, percebemos a importância da palavra de Deus e a sua capacidade transformadora. Por isso, sempre peço a vocês que acompanhem-me com a Bíblia de vocês, perfeito? E assim como a palavra de Deus tem esse poder, tem uma outra palavra também que, embora não seja como a palavra de Deus, mas tem um poder tremendo em nossas vidas, que é as nossas palavras, as palavras humanas, que têm tanto poder de edificar ou de destruir a vida de uma pessoa. Quantos filhos, infelizmente, escutam coisas ruins de seus pais? Você é um merda, você não presta para nada. Ou pais que, diferentemente disso, eu falo para o filho, você vai ser uma grande pessoa nesse mundo, você vai fazer a diferença no mundo. Qual criança você acha que tem mais oportunidade de realmente fazer a diferença e ter uma vida próspera? E é sobre isso que vamos tratar no dia de hoje. Eu peço por gentileza que vocês me acompanhem em Efésios capítulo 4, versículo 29. Aqui Paulo vai estar fazendo uma série de exortações a novos membros que estão entrando para a comunidade da igreja. Ele fala: não roube mais, não peques mais, não te ires mais, e ele vai falar sobre o falar. E olha a ênfase que ele vai dar nisso. Efésios 4:29, apóstolo Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, ou seja, nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de a comunique graça aos que ouvem. Senhores, palavra de Deus. Desta palavra, nós tiramos basicamente 4 elementos, 4 filtros que vai ponderar a sua palavra no seu dia a dia. E esses 4 filtros são: número 1, o que você vai falar é verdade ou vai causar apenas dor e destruição? 2, o que você vai falar vai edificar ou vai apenas causar confusão? Elemento 3, realmente é necessário, é conveniente? E 4, vai trazer a solução para o problema debatido ou só vai causar discórdia? Então, senhores, tudo que a gente vai falar no nosso dia a dia para as pessoas tem que se basear nesses 4 filtros. Número 1, é verdade? Número 2, vai edificar? Número 3, é necessário? E número 4, vai resolver o problema ou só vai causar alarde? Nós temos que se basear de uma forma muito séria
em cima desses 4 pilares. Até porque a palavra de Deus fala: o poder da vida e da morte está no poder das suas palavras, na sua boca. Então, senhores, muitas pessoas não dão atenção a isso e ficam ali no lenga, fala mal do seu vizinho, fala mal do outro e não tem a consciência que o poder da vida e da morte está em suas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. E cada exemplo desse, cada filtro desse, eu separei para vocês um exemplo bíblico para vocês terem noção de como isso é sério. Espero que vocês gostem do vídeo, dá bastante trabalho para montar tudo isso, tanto o esboço bíblico em cima do versículo bíblico base e também colocar exemplo. Então, curta, compartilhe o vídeo. Se você acha que esse vídeo está edificando você, encaminhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. O que você vai falar é verdade ou apenas vai causar dor e destruição? E o exemplo que eu quero dar para vocês fica lá em Gálatas 2, de 11 a 16. E trata-se de uma exortação que o apóstolo Paulo vai fazer a ninguém nada mais nada menos que o apóstolo Pedro. Pedro? Sim, senhor, o apóstolo Pedro, aquele que andou junto com Jesus Cristo no início do ministério do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E qual que era a divergência para chegar ao ponto do apóstolo Paulo repreender Pedro? Existia uma certa discussão entre os primeiros cristãos. Alguns vindo do judaísmo achavam que ainda era necessário que fossem circuncidados para adquirir o direito à salvação e essa comunhão com Deus. Já outras pessoas já falavam que não. Agora o batismo, como declarou o nosso Senhor Jesus Cristo, era isso que mantinha a comunhão com Deus e a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo que nos levaria à salvação. E isso estava criando algumas divergências internas. E o apóstolo Pedro, levando como se falamos pelo vento, uma hora estava para um lado, outra hora estava para o outro. E o apóstolo Paulo o repreende de forma veemente, só que ele faz isso de uma maneira que aumenta a fé de todos e resolve o problema. Vou mostrar aqui para vocês. Me acompanhe então em Gálatas 2, de 11 a 16. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara. Já fica aqui o primeiro ensinamento. Tudo que você tem que falar para alguém, fale cara a cara. Nada de ficar falando pelos corredores. Por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Ou seja, antes de chegar as pessoas que eram oriundas daquele pensamento da circuncisão, ele estava comendo com os gentios. Após chegar essas pessoas, ele se afastou, ou seja, está sendo levado pelo vento, ou querendo fazer, como vamos dizer, agradar um certo tipo de pessoas, né? Continuando, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Pedro, diante de todos. Segundo ponto, meu amigo, ele não falou escondido, ele falou diante de Pedro e na frente de todos, para que todos fossem edificados com o que ele ia falar. E a palavra dele estava pautada na verdade do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala para Pedro, você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo.
Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E daí vem o final que ele faz, que é uma das coisas mais bonitas de todas as cartas do apóstolo Paulo, onde ele fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acompanhe-me. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, fomos por isso tidos por pecadores. Então Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor, pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo basicamente está dizendo: pela lei é impossível você viver uma vida de santidade. E você, muito pelo contrário, você vive pelo amor a Cristo Jesus, você cumpre de maneira fiel tudo o que Ele te ordenou, pelo sacrifício maior que Ele fez em amor a todos nós. Pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Com isso, meus amigos, apóstolo Paulo pregou no martelo a doutrina, o dogma da nossa fé, que é viver pela fé, pela nossa crença na salvação por Cristo Jesus. Além disso, ele terminou a discussão e pregou a verdade do Evangelho. Então, toda vez que você vai falar algo, você tem que se perguntar: o que eu vou falar realmente é verdade? Ou será que é algo que eu escutei por aí, é apenas boato? Vamos agora ao nosso segundo filtro das palavras. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. E, novamente, se esse conteúdo está fazendo a diferença na vida de vocês, encaminhem para que faça a diferença também na vida de outras pessoas. E aqui no 2, nós vamos tratar da questão: o que você vai falar vai edificar, vai melhorar a vida da pessoa ou apenas vai causar confusão? E isto é muito importante, senhores. Por exemplo, o caso que eu vou utilizar aqui para vocês como exemplo fica em Êxodo, versículo 17 a 23. E é um conselho de muita sabedoria que otimizou o trabalho de Moisés perante ao povo hebreu. O que acontece? Naquela época, basicamente, toda a intervenção, toda a questão que o povo tinha, um a um ia questionar a Moisés. Ou seja, uma fila enorme de pessoas e pessoas ali, e ao fim do dia, tanto Moisés quanto as pessoas estavam exaustos. Moisés pela quantidade de atendimentos e as pessoas por ficarem provavelmente na fila esperando. Então, o sogro de Moisés, ao visitá-lo, vê todas as maravilhas que Deus fez por ele, mas ao mesmo tempo, de uma maneira muito sábia, orientou para que ele pudesse otimizar esse trabalho. Me acompanhe, por gentileza. O sogro de Moisés respondeu: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis. Mostre-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos e trarão a vocês apenas questões difíceis, as mais simples eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer,
Se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo irá para casa satisfeito. Ou seja, senhores, eu que já fui militar, ele dividiu por frações e otimizou o trabalho de modo a levar para Moisés apenas as demandas mais urgentes. O trabalho em equipe, senhores, foi inventado já há muito tempo. E a Bíblia está dando um show aqui explicando como resolver diversos problemas da nossa vida. Jetro levou uma solução totalmente adequada e edificou todo o serviço de Moisés. E o que você tem que pensar quando você vai questionar alguém, vai levar alguma questão a alguém, o que você vai falar vai transformar a vida dessa pessoa, vai edificar, vai fazer com que ela melhore, ou apenas você só vai causar destruição, vai ofender essa pessoa. Nunca se esqueça do mandamento principal de Jesus Cristo: amais uns aos outros como a si mesmo. Então nunca faça para o outro o que você não gostaria que fosse feito para você. Dar início agora ao filtro número 3. O que você vai falar realmente é necessário e conveniente? E para esse grande ensinamento eu vou utilizar nada mais, nada menos que uma passagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica em João 8, versículos de 2 a 11. E para você que não conhece ainda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convido-o a conhecer com o coração muito aberto e com todo amor e carinho. Embora talvez você não tenha uma religião, ainda não se firmou em relação a isso, acha que não faz sentido, não é à toa que hoje em dia, seja na Amazon ou em outras livrarias, nós vemos cada vez mais, sejam teólogos ou até mesmo pessoas da área científica, estudarem e escreverem livros e mais livros sobre Jesus Cristo. Tudo que a ciência vem descobrindo, Cristo fez na prática, seja em relação ao trato com as pessoas ou em relação aos ensinamentos. Então eu tenho, sem sombra de dúvidas, que se você estudar com ele, com paciência e com amor, a sua vida pode melhorar e muito, assim como melhorou a minha. Me acompanhe? João, capítulo 8, versículos de 2 a 11. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão. Senhores, é interessante como em uma situação como essa, você imagina o alvoroço que estava. Infelizmente, nesta época, uma mulher que era pega em ato de adultério, ela era apedrejada. Infelizmente, em algumas religiões do mundo islâmico, ainda isso acontece. Graças a Deus, pelo menos no mundo do judaísmo, isso não é mais vigente. Mas, infelizmente, em algumas situações ainda acontece. E Cristo está ali escrevendo no chão, com a maior calma do mundo, e é o que a palavra de Deus fala. Mais vale o pacificador do que o homem que conquista cidades. E isso me deixa muito encantado com a atitude dele. Agora nós vamos entrar, o que Cristo vai falar, e você vai ver, é necessário que ele intervenha nessa situação, o que ele vai falar é necessário, e olha o que ele vai dizer nessa situação para essas pessoas. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Ou seja, ele fez os caras fazerem um exame de consciência. Você nunca errou, meu amigo? Você nunca fez nada de errado na tua vida, que você está aí se achando o bambambam para falar mal do fulano, para falar mal do ciclano? Será que você é tão certinho assim? Você nunca fez nada errado na sua vida? Será que as pessoas não merecem uma segunda chance? Foi isso que ele falou para esses fariseus. E olha o que aconteceu. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo.
um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Mas aí tem a outra questão. Essa mulher também precisava escutar algo. Era necessário e era conveniente para que ela não continuasse nessa vida. E olha o que Cristo vai dizer a ela. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela responde a Cristo: ninguém, Senhor. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e, de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Palavra de Deus. Senhores, Cristo não só se preocupava em acolher as pessoas, tratá-las bem, mas que dali em diante, através daquele encontro com Ele, elas seguissem um novo destino, um novo caminho. E é isso que a palavra de Deus apregoa. Como falei na passagem anterior, onde o apóstolo Paulo prega, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não cumprimos a palavra de Deus simplesmente porque está escrito, mas em amor ao ato de amor que Cristo fez primeiro por nós. E por isso nós cumprimos como um ato de amor isso que Ele, em forma de retribuir esse amor que Ele teve por nós. E a partir disso nós vemos, o que Cristo fala é realmente totalmente necessário e conveniente para a circunstância que Ele apresentou. Então de agora em diante, pense, o que eu vou dizer é necessário? É conveniente? Vai edificar? E é verdade? Então vamos para o próximo. Vamos agora ao nosso quarto e último filtro das palavras, que é: o que você vai falar vai resolver o problema ou apenas vai causar discussões? E se você for parar para analisar, os nossos últimos 3 exemplos já corroboravam para o que nós vamos falar aqui, mas eu quis trazer um exemplo diferente para vocês entenderem a riqueza da palavra de Deus. O exemplo que vamos utilizar aqui fica em Gênesis 13, de 5 a 9, que é uma discussão entre o patriarca Abraão e o seu sobrinho Ló, em que eles enriqueceram muito e aquela terra já não suportava toda a riqueza dos dois, e Abraão teve que tomar uma decisão muito rápida e séria. Acompanhe-me. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho de ovelhas, gados e tendas. Ambos não podiam habitar juntos porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores de rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, Abraão deu uma solução muito simples e rápida aqui. Se você for para a esquerda, vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Isso nos mostra que muitas vezes, embora até mesmo estejamos com a razão, nós teremos que perder algo, deixar algo de lado para resolver o problema e ter paz, senhores. É a palavra de Deus que diz isso. Muitas vezes a gente fica ali numa intriga, uma discussão, não resolve o problema, porque, infelizmente, para resolver o problema, nós temos que deixar algo de lado. Mesmo que saímos prejudicados, mas ganhamos algo maior, que é a paz de Cristo. E isso não tem preço, senhores. Chegando à conclusão de tudo isso que falamos, gostaria de deixar um dos mandamentos de Cristo, que acredito que baseia tudo isso que nós conversamos. Cristo vai falar em Mateus 7, de 1 a 5, não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco de seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Senhores, acredito que tudo o que nós conversamos anteriormente
Este versículo, essa passagem que Cristo fala de não julgarmos uns aos outros, exemplifica aquilo que nós falamos, do filtro das palavras. Não julgue seu próximo para não ser julgado. O que você vai falar é verdade? O que você vai falar vai edificar? O que você vai falar é conveniente? É necessário? E principalmente o que você vai falar vai resolver o problema? Então ficamos com essa reflexão por hoje. Demais, desejo paz e prosperidade para vocês e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, derrame sobre vocês. Até mais.